Pessoal, nessa aula a gente vai estudar aqui a construção de gráficos. Para isso, né, a gente vai utilizar, então, praticamente todos os capítulos desta apostila, desse curso de cálculo 1. Todos os teoremas que lá demonstramos, né, que até então demonstramos, as definições, as ideias, tá bom? Então, vamos ver como esboçar o gráfico de uma função com as informações que obtemos nos capítulos anteriores. Qual vai ser aqui a estratégia? Basicamente, 5 coisas que a gente tem que fazer, né? 5 etapas. Aqui é um roteiro de como construir gráficos. Então, primeira coisa, resolver a equação f igual a zero para achar as raízes, desde que seja possível. Depois, resolver f' igual a zero e f duas linhas igual a zero. Depois, achar as assíntotas, né? E calcular f nos pontos que você encontrou, para colocar os pontinhos no gráfico. Então, f igual a zero para achar as raízes, f' igual a zero para achar os intervalos de crescimento e decrescimento e os pontos de máximo e mínimo, f duas linhas igual a zero para verificar a concavidade do gráfico e os pontos de flexão, achar as assíntotas, né, sejam elas verticais ou horizontais, e para colocar os pontinhos no gráfico e depois ligar, né, ligar por uma curva, calcular f nesses pontos notáveis que nós encontramos nessas 3 equações. Letra A, como exemplo, construa o gráfico da função abaixo. F de x igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado. Então, f igual a zero, f' igual a zero e f duas linhas igual a zero. F igual a zero, x ao cubo menos 5x ao quadrado igual a zero, coloco x ao quadrado em evidência, fica só 5x menos 5. Toda vez que você tem um produto dando zero, um dos fatores tem que ser zero, então ou x ao quadrado é zero, e daqui você tira x igual a mais ou menos raiz de zero, que é zero, ou x menos 5 é zero, daqui você tira x igual a 5. Então você tem duas raízes que são os pontos onde o gráfico vai cortar, vai cruzar o eixo x, né? Agora, f' é igual a zero, seguindo o roteiro aqui. A derivada primeira vai ficar 3x ao quadrado menos 10x, pela regra do tombo, tá aqui, né? E aí, quando você iguala a zero, você pode resolver por Bhaskara ou colocando x em evidência. Enfim, você vai resolver aí no caderno, vai ficar x igual a zero ou x igual a 10 terços, né? Então, esses pontos aqui são os pontos críticos. Resolvendo aqui, esboçando o gráfico dessa derivada primeira, tá? Que tem essas duas raízes, 0 e 10 terços, o gráfico dessa derivada primeira vai ser uma parábola com a concavidade para cima, porque o 3 aqui está positivo, passando por esses dois pontos. Está aqui. Então, onde a parábola está acima do eixo x aqui, a derivada primeira é positiva, então a função f é crescente de menos infinito a zero. Está aqui. E onde a derivada primeira está abaixo do eixo x, a derivada primeira é negativa, de 0 a 10 terços, a função é decrescente, a função f. E onde a parábola agora, de novo, está acima do eixo x, nós temos a derivada primeira positiva, então de 10 terços até infinito, a função f, que foi dada aqui na questão, ela é crescente de 10 terços a infinito. Guarda essa informação e vamos para o próximo ponto do roteiro, f duas linhas. Bom, aqui já dá para ver, né, pessoal, que como a função cresce de menos infinito a zero, então o gráfico da função f é assim, depois começa a descer, porque ela é decrescente nesse intervalo. Então, no rumo desse zero aqui, nós temos um ponto de máximo. Ok. Bom, e como a função f é decrescente, o gráfico faz isso, depois começa a crescer, né, da função f, então no rumo desse 10 terços, no gráfico da função f, nós temos um ponto de mínimo, que a princípio será um mínimo relativo, assim como esse máximo, a princípio, é um máximo relativo, podendo ser talvez um absoluto, dependendo, né, do que a gente vai observar. Agora sim, a derivada segunda, né? Vai derivar mais uma vez, então a derivada de 3x ao quadrado menos 10x pela regra do tombo é 6x menos 10, e aí você tem o gráfico, então, dessa agora derivada segunda, né? Vamos achar a raiz, f duas linhas igual a zero, então passo 10, depois passo 6 dividindo, fica, simplificando, 5 terços. Essa é a raiz da derivada segunda, cujo gráfico é uma reta, olha só, uma função afim, polinomial do primeiro grau. É uma reta de uma função crescente, porque o 6 é positivo, à direita a derivada segunda é positiva, porque o gráfico está acima do eixo x, então a concavidade é para cima de 5 terços até infinito, está aqui, ó. Né? E a concavidade é para baixo, então, porque a derivada segunda é negativa aqui, de menos infinito a 5 terços, isso falando da concavidade do gráfico da função f, né? E, então, pelo fato de ter uma troca de sinal da derivada segunda aqui, nós temos, então, um ponto de inflexão no ponto x igual a 5 terços. Assíntotas. Não tem assíntota vertical. Por quê? Porque a assíntota vertical é mais quando você tem um número que zera o denominador, que aí não é o caso.
Assíntota horizontal é quando você calcula o limite quando x tende a infinito e dá um número. Mas aqui não vai, porque quando x tende a infinito, dessa função f, você, pelo fato da função f ser um polinômio, e x tender ao infinito, você pega só o termo de maior grau, x ao cubo. Infinito ao cubo é infinito, não deu número, então não tem assíntota horizontal, não tem. Mesma coisa quando x tende menos a infinito, nesse caso eu posso pegar o termo de maior grau, por ser um polinômio, menos infinito ao cubo é menos infinito, não tem assíntota horizontal também, quando x tende a menos infinito. E, por fim, eu vou calcular f nos pontos notáveis, né? F no 0, f no 5, que são as raízes, f no 0, de novo, e f no 10 terços, que são os pontos críticos, ou seja, onde a derivada primeira é 0, f no ponto 5 terços, né, que é onde a derivada segunda deu 0. Então, calculando aqui, jogando na tabela, raízes da f, f de 0 é 0 e f de 5 é 0. Isso é óbvio. Toda vez que você está calculando f nas raízes, sempre vai dar 0. Então, os pontos x0 e y0 e o ponto x5, y0 são as duas raízes pelos quais o gráfico vai passar, né? Pelas quais o gráfico vai passar. Agora, as raízes da f'. 0 de novo, então f de 0 é 0 e 10 terços. F de 10 terços vai ser 10 terços ao cubo menos 5 vezes 10 terços ao quadrado. Essa conta você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu já fiz a conta direto, deu menos 18,51. Você põe esse ponto no gráfico, né? 10 terços e menos 18,51. E quando x for 5 terços, né, que foi o último ponto notável, substitui na f para poder colocar no gráfico esses pontos todos. Depois vai ligar eles. Agora, como ligar é que você vai usar as informações de crescimento, decrescimento, concavidade e flexão. X tendendo a infinito, x tendendo a menos infinito, assíntotas. Substituindo x por 5 terços, aqui fazendo a conta na função f, vai dar menos 9,26. Então, colocando esses pontos no gráfico, 0, 0, 5, 0, 0, 0 de novo não precisa, 10 terços menos 18,51, 5 terços menos 9,26. Está aqui. 0, 0, 5, 0, 0, 0 de novo e 10 terços, né? Isso. 10 terços, 10 terços e menos 18,51, tá aqui, ó. 10 terços menos 18,51. E 5 terços e menos 9, né? 5 terços menos 9,26. Aí você tem esses pontos, ó. 0, 0, 5 terços menos 9,26, 10 terços menos 18,51 e 5, 0. Mas como é que eu vou ligar esses pontos? Por que eu não ligo assim, ó? Né? Uma coisa mais louca assim, aí sobe de novo, depois desce. Por quê? Pelo seguinte, né? Porque a gente sabe, ó, que de menos infinito a zero, veja, de menos infinito a zero, o que eu posso concluir de menos infinito a zero? Ó, a função é crescente. Então, o gráfico tem que crescer de menos infinito até zero. E a concavidade de menos infinito a zero é para baixo. Olha só a concavidade. A concavidade é para baixo, de menos infinito até 5 terços. Então, de menos infinito a zero, a concavidade ainda é para baixo. E a função é crescente ao mesmo tempo. Agora, de zero, né, até menos 10 terços, a função começa a decrescer. Está aqui. Então, de 0 a 10 terços, ó, a função começa a decrescer. E de 10 terços em diante, a função volta a crescer, como está aqui. E a concavidade vai ser para baixo, né? Olha só, de 0 a 5 terços e para cima de 5 terços em diante. Então, até 5 terços, a colher está voltada para baixo, onde, em toda essa parte que a concavidade está para baixo, nesse pedaço a função é crescente, nesse pedaço a função é decrescente, mas em todo esse pedaço a concavidade é para baixo, e a concavidade é para cima de 5 terços em diante, olha só. Então, de 5 terços em diante, né, até infinito, a concavidade é para cima. Então, nesse ponto aqui, você tem um ponto de inflexão, né, onde há uma troca de concavidade. Aqui, nós temos um ponto onde a reta tangente é horizontal, que a derivada primeira é zero. Aqui também nós temos um ponto onde a reta tangente é horizontal, porque a derivada primeira também aqui é zero. Né? Aqui nós temos a raiz 5, a raiz 0, são os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Nesse ponto aqui, você tem ao mesmo tempo uma raiz e um ponto crítico. Nesse caso, um ponto de máximo. x0 corresponde tanto à raiz quanto ao ponto crítico, que ele aparece duas vezes aqui, né? Tanto na raiz da f quanto na raiz da derivada. E esse ponto aqui é um ponto de máximo local, porque existem pontos mais altos do que ele, então esse é um ponto de máximo relativo apenas, não é absoluto. E esse ponto é o ponto de mínimo relativo também, né? Porque tem pontos mais baixos do que ele aqui. Esse é o gráfico, então, dessa função, tá, gente? F igual a zero, raízes. F' igual a zero, pontos possíveis de máximo e mínimo.
e f duas linhas igual a zero, está aqui um possível ponto de inflexão. Aqui a função é crescente, decrescente ainda, e crescente de novo, com cavidade para baixo até aqui, com cavidade para cima, daqui por diante. Outro exemplo, x ao cubo sobre 3 mais 3x ao quadrado mais 8x igual a zero. X ao cubo sobre 3 mais 3x ao quadrado mais 8x mais 4 igual a zero. Raízes f igual a zero. Bom, essas raízes aqui, não tem como colocar o x em evidência, como no exercício anterior, fica bem complicado achar as raízes aqui. A gente pode até chutar alguns valores, por exemplo, 1, né? Se o x for 1, bom, tá tudo positivo, não vai zerar, né? Então não é raiz. Se o x for 0, também não vai zerar, porque tem um 4 aqui. Qualquer x negativo inteiro, aqui vai ser tudo inteiro, aqui número fracionário, quando somar não vai dar zero, né? Então tá difícil achar a raiz aqui, parece que é uma raiz que é um número decimal, né? Então, bom, então deixa as raízes para lá, infelizmente. Bom, a derivada é igual a zero, a derivada, o 3 vai cancelar com 3, fica x ao quadrado mais 6x mais 8. Por Bhaskara, você tem dois pontos críticos, menos 4 e menos 2. Fazendo o gráfico dessa função derivada aqui, a gente vê que a função é crescente para x menor que menos 4. Então, menos 4 está aqui para x menor que menos 4. A parábola tem a concavidade para cima, concorda? Essa parábola aqui, né? Então, entre menos 4 e menos 2, olha só, a primeira derivada aqui está dando negativa. Então, a função é decrescente. Então, a função f é decrescente de menos 4 a menos 2. Por quê? A parábola, como tem a concavidade para cima, porque o 1 é positivo, de menos 4 a menos 2, a derivada primeira é negativa. A função é decrescente. E, né, de menos 2 até infinito, de menos infinito até menos 4, a função f é crescente. Muito bem, deixa aí guardadas essas informações. Deixam guardadas aí. F duas linhas igual a zero, derivada segunda. Bom, aqui vai ser 2x mais 6, aqui vai zerar. O 6 passa para o outro lado, fica menos 6. Dividido por 2, menos 3, possível ponto de inflexão. Façamos o gráfico da derivada segunda. 2x mais 6 é uma reta. Função crescente, porque o 2 é positivo, passando pela raiz menos 3, né? E como, pelo fato da função ser crescente, passando pelo menos 3, você tem aqui a reta acima do eixo x para x maior que menos 3. Então, a derivada segunda é positiva para x maior que menos 3. Então, a concavidade é para cima. Para x maior que menos 3, a concavidade é para cima. Para x menor que menos 3, essa reta vai estar abaixo do eixo x. Então, a derivada segunda vai ser negativa. Então, a concavidade é para baixo. E agora eu vou calcular f nos pontos notáveis. A f nas raízes, eu não achei as raízes, né? Mas daria zero, né? Pelo fato de ser raiz da função. Agora, f nesse ponto aqui crítico e nesse ponto crítico. F de menos 2, é só substituir o menos 2 aqui na função. Eu fiz aqui de maneira rápida, né? Você pode tirar MMC, papapá. Então, vai dar menos 8 terços, né? F de menos 4 agora, né? Mesma coisa, substitui o x por menos 4, ó. E aqui vai dar menos 64 ao cubo, né? Divide por 3 aqui, menos 64 sobre 3. Aqui vai dar 16 vezes 3, 48. 48 com 4 dá 52. 52 menos 32 dá 20. Então, tira MMC, 3 vezes 20, 60. Menos 64 mais 60 dá menos 4. Sobre 3, que é menos 1,333. E F de menos 3, né? Então, substitui, vai ficar aqui menos 27 terços menos 9. Aqui vai ficar 9 vezes 3, 27. 8 vezes menos 3, menos 24, mais 4. 27 com 4, 31. 31 menos 24 dá 7. 7 menos 9, menos 2. Menos 3 é um ponto de inflexão. Por que menos 3 é um ponto de inflexão? Porque abaixo, para x menor que menos 3, olha só, a derivada segunda é negativa. Pega, por exemplo, menos 4. Substitui aqui na derivada segunda. Menos 4 vezes 2 é menos 8 mais 6, menos 2. Derivada segunda é negativa, concavidade para baixo. E para x maior que menos 3, a concavidade é para cima. Por exemplo, x igual a menos 2, que é maior que menos 3, né? Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 6, 2 positivo. Então, derivada segunda positiva para x maior que menos 3, concavidade para cima. Então, menos 3 é um ponto de inflexão, porque é uma troca de concavidade aí. Então, fazendo o gráfico dessa função, nós vamos chegar aqui no seguinte. Igual a plot. Opa, tem uma propaganda aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu já volto com o gráfico. Isso, então tá aqui o gráfico. Eu vou compartilhar as duas telinhas para a gente ver. Então, esse gráfico, olha só. Primeiro você coloca os pontos notáveis, né? Quais são os pontos notáveis? Então, tá aqui. Menos 4 e
Menos 4 terços, ó, menos 4 e menos 4 terços, que dá mais ou menos menos 1,333, né? Então, menos 4, esse ponto aqui, ó, menos 4 e menos 4 terços, menos 1,333. Aí você marca o ponto lá. Depois, menos 2, ó, menos 2 e menos 8 terços, né? Ó, menos 2 e menos 2, menos 8 terços é menos 2,666. Então, tá aqui, né? Isso. Depois, menos... Agora, qual é o próximo ponto? Ó, menos 4 já foi, menos 2 já foi, agora menos 3, né? Menos 3, menos 2. Então, tá aqui menos 3, x igual a menos 3, y igual a menos 2. Esse ponto aqui. Aí você marca esses 3 pontos. Aí como é que você vai fazer o gráfico? Aí você vai olhar. O que que acontece à esquerda do menos 4? À esquerda do menos 4, a função é crescente, porque olha só. Aqui está a derivada primeira, né? E a gente viu que é uma parábola com a concavidade para cima. Então, à esquerda de menos 4, a parábola está acima do eixo x, a derivada primeira é positiva, então a função f é crescente. Então, ela chega no menos 4 crescendo. Ó. Ela chega nesse ponto menos 4, menos 4 terços, crescente, e com a concavidade para baixo. Daqui a pouco a gente vai ver a concavidade. Entre menos 4 e menos 2, ó, a derivada primeira é negativa, então a função f é decrescente, e depois, para x maior que menos 2, a função volta a crescer. Então, crescente, entre menos 4 e menos 2, decrescente, depois cresce. Agora, a concavidade. Bom, a concavidade tem um ponto só de inflexão, né? Está aqui o menos 3. A gente viu que a esquerda do menos 3 a concavidade é para baixo, porque a derivada segunda vai ser negativa. Então, para x menor que menos 3, ó, tá vendo menos 3 aqui? No ponto menos 3 e menos... Qual é o ponto aqui? Menos 3, menos 2, né? Ó, no x menos 3, menos 2. Então, a esquerda de menos 3, a concavidade é toda para baixo, colher voltada para baixo, e a direita do menos 3, a concavidade é para cima. A gente poderia também... Ah, e a gente viu que tem uma raiz aqui, que é menos 0,6 alguma coisa, né? Bem difícil de achar essa raiz, então a gente não achou. A gente pode também verificar o ponto que o gráfico toca o eixo y, né? Que é esse ponto, que sempre será esse 4 aqui, né? Sempre será esse ponto aqui que não tem o x, né? Esse ponto aqui que não tem o x, sempre vai ser o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Tá bom? Por quê? Porque quando o x é 0, olha só, quando o x é 0, o y vai ser 4. Né? Substitui o x por 0 aqui, o y vai ser 4. Muito bem, mais um exemplo. Vamos lá. Aqui merece, esse tema merece vários exercícios, né? 5 sobre t menos 3, beleza. Primeiro, o domínio da função f é o domínio correspondente a todos os t menos 3 diferentes de 0, porque o denominador não pode ser 0, então t é diferente de 3, né? T é diferente de 3. Logo, f não é contínua, nem está definida, né? Nem está definida. T igual a menos 3, né? 3. Nem está definida nesse ponto aí. Bom, as raízes da função f. F igual a 0, né? 5 sobre t menos 3 não pode ser 0 nunca, né? Infelizmente, então, essa equação aqui não tem solução, tá certo? Porque, olha, tentando passar aqui, suponha que esse t menos 3 não seja 0, né? Ele não sendo 0, ele passando aqui para o outro lado, vai ter menos 3 vezes 0, vai zerar. 5 igual a 0 é falso. Então, não tem raízes, então a função f, não, o gráfico da função f não vai passar pelo eixo t, né? Não vai cruzar o eixo t, não vai cruzar o eixo x. Bom, a derivada primeira, vamos calcular agora a derivada primeira dessa função aqui. Vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo, menos, repete a primeira e deriva de baixo, sobre a de baixo ao quadrado, né? Regra do quociente, porque tem uma variável aqui no denominador. Então, a derivada de 5 é 0, vai zerar aqui a primeira parcela. A derivada de t menos 3 é 1. Então, fica 1 vezes menos 5 menos 5, sobre t menos 3 ao quadrado. Essa função também nunca pode ser 0, pelo fato de que, bom, se você pegar esse termo e levar multiplicando aqui por 0, bom, suponha que esse termo aqui não seja 0, né? Porque não pode ser, tá certo? Não pode ser, né? Então, supondo que ele não seja 0 multiplicando, vai dar 0. E 0 não é menos 5, então é falso, né? Então, não tem como a derivada primeira ser 0. Então, não tem ponto crítico. Mas dá para analisar o sinal da derivada primeira, para saber se a função é crescente ou decrescente. Olha só, aqui em cima nós temos um valor negativo, que é menos 5, né? Embaixo um valor sempre positivo, tá certo? Quando t não é 3, né? Porque o 3 está fora do domínio. Então, menos dividido por mais é menos. Então, a função é decrescente, tanto para t menor que 3, tá certo? Tanto para t menor que 3, quanto para t maior que 3, a função é 3 aqui, né? É decrescente, tá bom?
Ok. Agora a derivada segunda. Vou pegar essa função aqui e derivar de novo. Tá aqui. Então, vamos lá. A derivada aqui vai ser, de novo, pela regra do quociente. Derivada de menos 5 vezes a de baixo, menos. Repete menos 5 e deriva de baixo pela regra da cadeia, né? Sobre de baixo ao quadrado. Então, a derivada de menos 5 é zero, vai ficar menos com menos mais, ó. Pela regra da cadeia, 2 vezes 5 é 10. T menos 3 elevado a 1. Então, tá aqui 10, T menos 3 elevado a 1, vezes a derivada de T menos 3, que é 1. Então, vai ficar 10 sobre T menos 3 ao cubo, porque aqui tem T menos 3 elevado a 1 e T menos 3 elevado a quarta, fica T menos 3 elevado a 3. A derivada segunda aqui também não vai ser zero nunca, né? Porque se você igualar a zero aqui, para encontrar as raízes, suponha que isso aqui não pode ser, isso aqui não pode ser zero, né? Não pode, porque está no denominador. Supondo que ele não é zero passando aqui multiplicando, né? Vai dar 10 igual a zero. E aí é falso. Então não existe também um ponto onde a derivada segunda é zero. Então, a princípio aqui, não temos, a princípio, um candidato a ponto de inflexão. Vamos ver o sinal da derivada segunda. Olha só, quando t é maior que 3, né, você tem a derivada segunda positiva com cavidade, então, do gráfico botado para cima. Por quê? Porque t maior que 3 elevado ao cubo, t maior que 3 menos 3 vai dar positivo, tudo aqui será positivo. Agora, se o t for menor que 3, a derivada segunda é negativa, porque um número menor que 3 menos 3 vai dar negativo. Elevado ao cubo, negativo, mais dividido por menos, menos. Então, derivada segunda negativa com cavidade para baixo. Assíntotas. Bem, agora aqui vai ter assíntota vertical, porque você pega a função f, que é 5 sobre t menos 5 sobre t menos 3. Calcula primeiro quando t tende a infinito, né? Para ver as assíntotas horizontais. Então, vai ficar 5 sobre infinito, que é zero. Então, y igual a zero é uma assíntota horizontal, ou seja, o próprio eixo x, que é o eixo t, é uma assíntota horizontal. Quando x, ou seja, o t, tende a menos infinito, vai ficar 5 sobre menos infinito menos 3, 5 sobre menos infinito, é zero. Então, de novo, o y deu zero. Então, esse y igual a zero, que é o próprio eixo t, é uma assíntota horizontal também quando t tende a menos infinito. Agora, as assíntotas verticais, como eu falei. Quando t tende ao número que zero o denominador, que é 3, pela direita vai ficar 5 sobre zero. 3 menos 3 é zero. Vai dar mais ou menos infinito. Só que como agora o t é maior que 3, por exemplo, 3,1 menos 3 é positivo, mais dividido por mais infinito. Então, pelo fato do y ter dado infinito, quando t tende a um valor A, então t igual a A vai ser uma assíntota vertical agora. E t igual a 3 pela esquerda vai dar 5 sobre zero, só que agora o t é menor que 3, então aqui embaixo vai ficar um número negativo, mais dividido por menos, menos infinito. Então, quando t tende a 3 pela esquerda, também você tem uma assíntota vertical em t igual a 3. Não há pontos notáveis para serem substituídos. Então, f igual a zero, eu não achei raízes. F' igual a zero também não achei raízes, olha só. F' igual a zero também não achei raízes, né? F duas linhas igual a zero também não achei raízes, lembra? Aqui, ó, não achei raízes. Então, não tem pontos para serem substituídos. Então, como é que eu vou fazer esse gráfico? Sem colocar os pontos para poder ligar depois. Usa só as informações que você tem das assíntotas, né? Vai ter que ser isso. Então, vamos lá. Quando x tende a 3 pela direita, por exemplo, né? 3 pela, aqui está o t igual a 3, 3 pela direita, o gráfico, ó, o y está indo para infinito. Então, 3 pela direita, ó, o y tende a infinito. Está aqui. 3 pela direita, o gráfico, a função tende a infinito. Agora, quando o t tende a infinito, porque o y tende a zero, lembra? Olha só, quando o t tende a infinito, o y tende a zero. Então, o y igual a zero, que é o próprio eixo t, é uma assíntota horizontal. Quando t tende a 3 pela esquerda, o y tende a menos infinito, olha só, o gráfico desce. E quando o t tende a menos infinito, o y tende a zero. Então, essa reta y igual a zero é uma assíntota horizontal, quando t tende a menos infinito, está aqui. Né? A gente poderia... Bom, você viu que não tem raízes, né? Não tem raízes, o gráfico não corta o eixo t. Você viu que a concavidade aqui... vamos ver a concavidade, né? Então, de novo, a gente já viu, né? Para t maior que 3, a concavidade é para cima, né? Porque aqui vai dar tudo positivo. Então, é isso, ó, para t maior que 3, ó, a concavidade é para cima. A função é decrescente, mas a concavidade é para cima. Para t menor que 3, vai ficar mais, dividido por menos, a derivada segunda é negativa, então a concavidade é para baixo. Ó, colher voltada para baixo. A função também é decrescente. A função é decrescente nos dois intervalos, né? Como a gente viu, ó, a função é decrescente tanto para, né,
a função é decrescente tanto para t menor que 3 quanto para t maior que 3, né? Porque a derivada primeira aqui é negativa para todo t, né? Para todo t menor que 3 ou t menor que 3 ou maior que 3. Então, a função é sempre decrescente. É decrescente tanto para t menor que 3, está decrescendo. Aí parece que ela sobe depois, né? Ó, tá decrescendo, depois sobe? Sobe. Mas assim, falando nos intervalos separadamente, a função é decrescente. Então, para t menor que 3, a função é decrescente. Para t maior que 3, a função é decrescente. Considerando o todo, ela não é decrescente. Porque ela vem aqui decrescendo, mas depois ela sobe aqui, né? Então, considerando tudo, ela não é decrescente. Mas em cada intervalo, onde ela está definida, né? Porque ela não está definida no 3. Em cada intervalo separado, ela é decrescente. Y igual a x ao cubo. Vamos lá. Roteiro. F igual a zero. X ao cubo igual a zero. X igual a raiz cúbica de zero. X igual a zero. Né? Então, x igual a zero é uma raiz. O gráfico passa pelo ponto 0, 0. Passa pela origem. F' igual a zero. Derivada. 3x ao quadrado igual a zero. 0 sobre 3 é zero. Mais ou menos raiz quadrada de zero é zero. Mesmo ponto anterior, né? Mas aqui você tem um ponto crítico que pode ser máximo ou mínimo. Bom, mas olha só, como a derivada primeira deu 3x ao quadrado, como está ao quadrado, essa derivada primeira é sempre positiva, tanto para x menor que zero, quanto para x maior que zero. Então, a derivada é sempre positiva, exceto no zero, então ela é sempre crescente. Né? A função, então, é crescente para todo x e corta o eixo x no ponto 0, 0. Quando x for 0, y vai ser 0 aqui, né? Agora, a derivada segunda, 6x, coloca igual a zero. X igual a 0 sobre 6, que é zero. Mesmo ponto, né? Só que aqui você tem um possível ponto de inflexão. Será que é um ponto de troca com cavidade? Vamos ver o gráfico da derivada segunda? O gráfico da derivada segunda é 6x. É uma reta que passa pela origem. Quando x é maior que zero, a derivada segunda é positiva. 6 vezes positivo vai dar positivo com cavidade para cima. Para x menor que esse zero aqui, né? Aqui vai ficar um número negativo, vezes 6 negativo, com cavidade para baixo. Então, a concavidade troca. Então, a função f ela é crescente para todo x real, porém, ela tem uma troca de concavidade no ponto x igual a zero. À esquerda do zero, a concavidade é para baixo. À direita do zero, a concavidade é para cima. Mas ela é crescente o tempo todo, né? Então, é assim, ó. Ela vem crescendo com cavidade para baixo. Nesse ponto zero, a derivada é zero. Então, a tangente é horizontal. E ela começa a ficar crescente, mas com a concavidade para cima. Né? Então, eu vou fazer o gráfico aqui dessa função x ao cubo. X ao cubo, que é o gráfico da função f desse exemplo. Né? Tá aqui, ó. A função ela é crescente o tempo todo. No ponto zero, a derivada primeira é zero. Então, a reta tangente aqui é horizontal. A concavidade é para baixo para x menor que zero. A concavidade é para cima para x maior que zero. E a função é crescente o tempo todo. Tá aqui. A função é crescente o tempo todo, por causa do gráfico da derivada primeira, que é sempre positiva, né? A derivada primeira é sempre positiva. Só que a concavidade troca de sentido, porque a derivada segunda é 6x, então 6x troca de sinal, tanto, né? Quando você troca de um valor menor que zero para um valor maior que zero, a concavidade troca de sinal. E a função é crescente o tempo todo. Tá bom? Então, está aqui o gráfico da função y igual a x ao cubo, né? X ao cubo, que, inclusive, já tinha feito em aulas passadas. Y igual a x a 1/3. Bom, já trabalhei também, vamos derivar. Bom, quando você pega f igual a zero, né? F igual a zero, você tem o seguinte, x elevado a 1/3 igual a zero. Então, x, né, elevando ao cubo os dois membros, x igual a zero ao cubo. X igual a zero, né? É a raiz. Calculando f nesse ponto notável, vai dar zero com certeza, porque é raiz. A definição de raiz é quando f calculada nesse ponto vai dar zero. Então, passa pelo ponto 0, 0. Né? Passa pela origem, parecido com o gráfico anterior. Derivada primeira vai dar, pela regra do tombo, 1/3, x elevado a 1/3 menos 1, terço menos 1 tirando MMC dá menos 2/3, levando para baixo. X elevado a 2/3. Isso aqui não pode ser zero, né? Isso aqui não pode ser zero. E 1 dividido por um número que não é zero, nunca vai ser zero. Então, a derivada primeira nunca vai ser zero. Então, você não tem ponto crítico quando a derivada é zero, mas você tem um ponto crítico no ponto x igual a zero, que é onde a derivada não existe. E o zero está no domínio da função, ó, né? Então, esse zero, ele é um ponto crítico, que é um ponto onde a derivada não existe. Nesse ponto, a reta tangente é vertical.
né? Porque o ponto onde a derivada não existe, o ponto onde a derivada não existe, né, geralmente vai ser um ponto onde ou você tem duas, né, retas tangentes, ou você tem uma reta tangente vertical, que vai ser o caso aqui. Porque quando você tem uma derivada na qual você tem um zero no denominador, né, então esse ponto x que zera o denominador, que nesse caso é o x igual a zero, vai ser um ponto onde a reta tangente é vertical, porque a tangente aqui, a derivada, vai ser infinito, 1 sobre zero no infinito, né? Então, o coeficiente angular da reta tangente é infinito, reta tangente vertical. Muito bem. Agora, como esse x aqui está ao quadrado, entendeu? O que é x elevado a 2/3? É um x ao quadrado, depois pega a raiz cúbica desse x ao quadrado, né? Então, como esse x está ao quadrado, essa derivada primeira nunca vai ser negativa, não. Porque, olha só, x ao quadrado é positivo, depois pega a raiz cúbica, continua sendo positivo, multiplica por 3, continua sendo positivo, 1 sobre esse resultado continua sendo positivo, então a derivada primeira é sempre positiva. Então, significa que a função é sempre crescente e passa pela origem. Será que vai ser semelhante a esse gráfico aqui? Sempre crescente passa pela origem? Não pelo seguinte, no nosso caso agora, a reta tangente aqui no zero não é horizontal, como foi para esse caso aqui, ó. A reta tangente agora é vertical, né? Então o gráfico vai ser um pouco diferente desse. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Plot. Bom, o gráfico de x ao cubo, né? Foi esse que a gente acabou de fazer. Agora é x elevado a 1/3, né? X elevado a 1/3. Então a reta tangente é vertical, olha só. Tá vendo? O gráfico vem, aí o gráfico vai ficando vertical nesse ponto zero, que é onde a derivada não existe. E a função é sempre crescente, tá vendo aqui, né? E a concavidade, olha só, vamos ver a concavidade. Bom, a derivada segunda, pela regra do tom, vai dar menos 2 nonos, x elevado a menos 2/3 menos 1, tirando MMC, menos 5/3. Também, quando você leva esse x para baixo com o expoente positivo, lá embaixo não pode ser zero. Então, x não pode ser zero. Ok, então x igual a zero é um ponto onde a derivada segunda não existe. Porém, né, olha só, quando você tenta igualar isso aqui tudo a zero, você também não encontra raízes. Porque você vai ficar com menos 2 nonos sobre x elevado a 5/3. Né? Isso aqui não pode ser zero. Isso aqui não pode ser zero nunca, porque esse valor não pode ser zero. Né? Porque está no denominador. E 2 sobre o número que não é zero nunca. Então, não tem possível ponto de inflexão quando a derivada segunda é zero. Porém, esse x igual a zero aqui, ó, esse x igual a zero é um ponto onde a derivada segunda não existe. E ele está no domínio da função. Será que ele é um ponto de inflexão? Nesse caso vai ser, mesmo sendo o ponto onde a derivada segunda não é zero. Nesse caso, a derivada segunda não existe. Então, quando o x é zero, você vai ter um ponto de inflexão. Por quê? Porque pega um x positivo. Aqui embaixo fica positivo. Com esse menos fica negativo. Então, para x maior que zero, a derivada segunda é o quê? Negativa. Concavidade para cima. Está aqui o gráfico. Opa, troquei aqui, né? Para baixo. Para x positivo, multiplicado por esse menos fica negativo. Então, a derivada segunda é negativa para x maior que zero. Perdão. Então, para x maior que zero, a derivada segunda, ó, é negativa, com cavidade para baixo. Mas a função é sempre crescente, né? Lembra? Com cavidade para baixo, a função é sempre crescente. Olha só, a função é sempre crescente, porque a derivada primeira deu aqui esse valor, né? Que sempre vai dar positivo, porque o x está ao quadrado, né? Agora, pega um x negativo aqui na derivada segunda. Número negativo elevado à quinta potência vai ficar negativo. Raiz cúbica dele vai ficar negativo. Vezes 9 é negativo. Vezes menos vai ficar positivo. Então, a derivada segunda é positiva para x menor que zero, com cavidade para cima, ó, colher voltada para cima. Então, a função é crescente, com cavidade para cima, passa por esse ponto que é um ponto onde a derivada segunda não existe, porém é um ponto de inflexão sim, porque a concavidade troca de sentido. Esse ponto é um ponto crítico sim, porque é onde a derivada primeira não existe e a reta tangente é vertical. A função continua sendo crescente o tempo todo e a concavidade troca de sentido, fica para baixo, né? O último exemplo, então, depois desse exemplo aqui que é bem intrigante, né? Bem complexo,
é o exemplo x exponencial de x, pessoal. Um exemplo bem interessante, ó. Bom, raízes, f igual a zero. X exponencial de x é zero, passa exponencial dividindo, porque a exponencial sempre é valor positivo, pode passar tranquilamente. Zero sobre o número positivo é zero, então x igual a zero é a única raiz. Bom, f de zero tem que ser zero, né? Que é a raiz. Então vai dar zero vezes exponencial de zero, zero. Muito bem, então passa pela origem de novo, né? Outro exemplo que passa pelo ponto zero, y0, né? x0, y0. Muito bem, passa pela origem o gráfico lá. Como? Não sei. Derivada primeira, derivada do produto, derivada de x é 1 vezes a exponencial, mais conserva o x e deriva a exponencial que ela própria. Coloca a exponencial de x em evidência, fica 1 mais x. A exponencial passa dividindo, quando você iguala a zero, fica zero sobre a exponencial, que é zero. 1 mais x igual a zero. Então, isolando o x, fica x igual a menos 1. É o único ponto crítico da função. É um possível ponto aí de máximo ou mínimo, né? Ou talvez nenhum. Calculando f nesse ponto notável, f de menos 1, eu substituo aqui, vai ficar menos 1 exponencial de menos 1. Menos 1 exponencial de menos 1 é menos 1 sobre exponencial de 1 positivo aqui, né? Troca o final. Muito bem. A derivada primeira é sempre... Bom, aí você tem, então, um ponto onde a derivada primeira é zero. E o sinal da derivada primeira? Não dá para fazer o gráfico dessa função aqui, muito facilmente. Então, vamos analisar o sinal. Pega um x maior que menos 1. Maior do que essa raiz da derivada aqui. Por exemplo, x igual a menos meio, x igual a zero, x igual a 30. Substitui aqui na derivada primeira. Vai dar positivo. Então, a derivada primeira é positiva para x maior que menos 1. Então, a função é crescente, né? Então, a função é crescente nesse intervalo de menos 1 até infinito. Agora, pega um x menor do que essa raiz da derivada primeira. Por exemplo, x igual a menos 4. Substitui aqui na derivada primeira. Aqui é sempre positivo, não importa o sinal. Aqui, né? O sinal aqui é positivo, então não vai interferir. Menos 4 mais 1 negativo, vezes esse mais vai dar menos, né? Então a derivada primeira é negativa, tá vendo? Então para x menor do que esse ponto crítico, a derivada primeira é negativa. Então a função é decrescente, né? Então muito bem, tá aqui o menos 1, a função é decrescente para x menor que menos 1, né? E depois ela é crescente para x maior que menos 1. Bom, vamos às derivadas segundas aqui. Derivada segunda, eu vou derivar essa função aqui, gente. Bom, a derivada dessa exponencial ela é própria, e a derivada dessa função é a própria derivada dessa, né? Que vai dar, então, essa mesma função aqui. Então, a derivada da derivada vai ser essa função mais toda essa expressão. Vai ser a própria exponencial mais essa expressão toda aqui. Então, exponencial de x mais x exponencial de x, colocando o exponencial de x em evidência, fica 1 mais x. 2 mais x. Essa exponencial é sempre positiva, passa aqui dividindo, 0 sobre exponencial é 0. 2 mais x igual a 0, x igual a menos 2. É um ponto onde há uma possível troca de concavidade, ponto de inflexão. Vamos ver. Para x maior que menos 2, por exemplo, 0, substituir na derivada segunda vai dar positivo o valor. Derivada segunda positiva, concavidade para cima. Agora, pega um x menor que menos 2, por exemplo, menos 3, substitui aqui. Negativo vezes mais menos, derivada segunda negativa. Então, derivada segunda negativa, concavidade para baixo, para x menor que menos 2. Calculando f no ponto crítico, a gente já fez. Calculando f nesse outro ponto notável, menos 2, né, que é onde a derivada segunda é zero, que nesse caso deu ponto de inflexão sim, porque teve troca de concavidade, né? Então, calculando f no menos 2, vai ficar menos 2 exponencial de menos 2, ou seja, menos 2 sobre exponencial de 2. Agora, quem é maior, né? Quem fica mais embaixo lá no gráfico na hora de colocar o ponto? Esse menos 1 menos a exponencial de 1, ou esse menos 2 menos 2 exponencial de menos 2? Eu acho que esse ponto aqui fica mais embaixo. Vamos ver. Vou pegar menos 1 sobre exponencial de 1, vou colocar menor do que menos 2 exponencial de menos 2 aqui, né? Menor do que isso aqui. Vamos ver se está certo. Multiplica por menos 1, troca a desigualdade. Depois multiplica cruzado, exponencial ao quadrado, maior que exponencial vezes 2. É maior mesmo, né? Porque aqui é 2,7 ao quadrado, né? E aqui é 2,7 vezes 2 só. Então, realmente, esse é maior que esse. Então, esse aqui é menor que esse. Então, esse ponto aqui, ó, esse y é menor que esse y. Significa que esse ponto aqui, menos 1, x1 menos 1, y menos 1 sobre exponencial, fica mais embaixo, né, do que esse ponto aqui, menos 2, menos 2 sobre exponencial de 2. Vamos colocar aqui, então, o gráfico da função para a gente fazer ele finalmente com todas as informações que nós temos. X exponencial de x.
Eu acho que ele não entendeu muito bem. Acho que, será que ele entende? Não, ainda não. Tem que pôr um fx aqui, né? Acho que agora ele entendeu. Ok. Muito bem. Olha que gráfico legal aqui. Vamos ver se corresponde ao que a gente fez, né, pessoal? Olha só. Então, esse é o último exemplo. A raiz é o 0, 0, como a gente tinha feito, né? Ó, x0, y0 é a primeira, é a única raiz, né? Única raiz, então passa pela origem, tá? Ponto crítico, né? Vamos ver, a função é crescente para x maior que menos 1, ó. Então, para x maior que menos 1, a função cresce, tá vendo? Tá crescendo, né? E para x menor que menos 1, a função é decrescente. Então, ó, tá caindo. Então, esse ponto é ponto de mínimo. Nesse caso, é o mínimo global, né? Porque só tem ele como ponto crítico, ele é o ponto de mínimo, então ele tem que ser global. Muito bem. E a concavidade, hein? A concavidade é para cima a partir do x igual a menos 2, né? Então tá aqui, x igual a menos 2, ó, concavidade para cima. Aqui a função é decrescente, depois aqui fica crescente, mas a concavidade é sempre para cima de menos 2 para infinito. E a concavidade é para baixo, no outro intervalo de menos infinito a menos 2, ó, a colher é voltada para baixo até chegar nesse ponto. Aí a função continua sendo decrescente, mas com a concavidade agora para cima, passa pelo ponto de mínimo absoluto, começa a crescer e ainda com a concavidade para cima. E aqui temos um ponto de inflexão, no ponto x igual a 2, né? Outra coisa aqui desse gráfico é isso aqui, né? Que a gente viu que o ponto é menos 1 sobre e é menor do que o ponto menos 2 e menos 2 sobre e ao quadrado, menos 2 sobre e ao quadrado, né? Ó. Realmente, ó, menos 1 e menos 1 sobre e está aqui menor do que o ponto aqui, ó, menos 2 sobre e ao quadrado, né? Muito bem. E o ponto de corta o eixo x é o mesmo ponto de corta o eixo y, no ponto 0, 0. Muito bem. Os limites, né? Bom, quando x tende a infinito, vai ficar infinito vezes infinito, que é infinito. Está aqui. Quando x tende para a direita, o y tende a subir. Agora, quando x tende a menos infinito, aí que vai dar um probleminha aqui, gente. Ó. Quando x tende a menos infinito, vai ficar menos... vai ficar menos infinito, exponencial de menos infinito. Menos infinito sobre exponencial de infinito, trocando essa potência aqui para o lado de baixo, vai ficar infinito. Menos infinito sobre infinito é indeterminado. Eu posso usar L'Hopital. Mas eu só posso usar L'Hopital quando eu tenho uma fração que dá infinito sobre infinito. Vamos ver. Bom, primeiro eu vou transformar esse exponencial de x em 1 sobre exponencial de menos x, se eu trocar o sinal do expoente. Quando eu coloco x agora tendendo menos infinito, que é o que eu quero, fica menos infinito sobre exponencial de menos menos infinito, que é mais infinito. Então fica menos infinito sobre mais infinito, que é indeterminado. Então posso derivar em cima e derivar embaixo. Posso usar L'Hopital aqui. Derivada de x é 1, derivada exponencial é ela própria vezes a derivada de menos x. Então vai ficar 1 em cima, ela própria vezes a derivada de menos 1, ou de menos x, que é menos 1. Trocando x por menos infinito, vai ficar aqui, ó, exponencial de menos menos infinito, que é mais infinito, multiplicado por menos 1 fica menos infinito, e 1 multiplicado por mais ou menos infinito é zero. Então, quando x tende a menos infinito, o y tende a zero. Então, a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal, né? O gráfico tende a reta y igual a zero, né? Tá aqui, ó. Então, quando x tende a menos infinito, ó, né? O y tende a zero, temos uma assíntota horizontal aí. Então, finalmente, quando x tende a menos infinito, o y tende a zero. Temos uma assíntota horizontal, que é o próprio eixo x. A função é decrescente até chegar no ponto menos 1, crescente do ponto menos 1 em diante. A concavidade é para baixo até chegar no ponto menos 2, e a concavidade é para cima de menos 2 em diante. O ponto 0, 0 é uma raiz dessa função. Então, tá aí, pessoal. Um capítulo aí cheio de exemplos, né? E aqui estão os exercícios. Basicamente, é f igual a zero para achar as raízes, f' igual a zero para saber onde a função é crescente e decrescente, e para saber os pontos de máximo e mínimo, f' igual a zero para ver a concavidade e os pontos de flexão. Depois as assíntotas verticais, onde zero é o denominador, e as assíntotas horizontais, que é quando o limite, quando x tende a infinito ou menos infinito, dá um número real, né, como valor de y. Bom, então usamos aí muita coisa das aulas passadas, né, dos conteúdos anteriores, espero que tenham entendido e façam os exercícios que estão aí, que estão do mesmo, basicamente do mesmo modelo, seguindo esse mesmo roteiro para a construção de gráficos, ok? Até a próxima, bons estudos!